Boa noite, pessoal. Bom, hoje a gente vai ver mais um pedacinho, né, da nossa aula de prevenção e combate. E a gente vai começar a falar dos equipamentos de combate a incêndio. Ontem eu deixei alguns vídeos para vocês, alguns até extra, falando sobre os sinais da fumaça, como fazer a leitura da fumaça em um incêndio. A gente vai comentar sobre isso mais para frente. Como a gente vai falar do extintor, né? O extintor, um dos equipamentos mais conhecidos, mais utilizados, mais visualizados, né? E que todo mundo, quando fala incêndio, todo mundo pensa extintor. E a gente sabe que nem sempre o extintor é 100% eficiente. Nos vídeos que eu deixei para vocês ontem, eu já fiz uma prévia aí, o pessoal já mostrou alguns tipos de extintores. Vocês desculpem a voz, mas a gripe ainda não foi embora. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado de cada um desses, tá? Começando pelo extintor mais comum, que é o extintor de água, ok? Então, vamos lá, os nossos amigos extintores de incêndio. Eles são equipamentos para pronto emprego em incêndios incipientes. O que eu quero dizer com incêndios incipientes? Pequenos, tá? Que a gente chama de princípio de incêndio também. Tal limitação operacional é consequência de sua carga útil reduzida. Nós temos alguns extintores maiores, né? E os extintores que vocês estão vendo aqui na imagem são os portáteis, né? Os extintores de incêndio, eles prescindem de 4 condições para obter êxito em sua utilização. Primeira, o aparelho extintor deve estar em um local apropriado e em boas condições de funcionamento. O que são essas boas condições de funcionamento? Estar pressurizado quando ele for pressurizado, ter todas as válvulas, todos os acessórios do extintor em boas condições de uso, né? Não está danificado, quebrado, rachado, furado, né? Não está oxidado, porque dependendo do lugar que você coloca o extintor, ele vai absorver umidade e essa umidade vai oxidar a carcaça dele. E muitas das vezes essa oxidação, ela que palavra que eu vou usar? Ela é mascarada porque ele é pintado, tá? Então, você põe a mão, tá mole, né? Mas por fora tá lindo, pintadinho, tudo bonitinho, né? Apesar de que a pintura é para proteção, mas dependendo do material do local, né? Infelizmente, não protege 100%. Outra coisa importante, né? Sua utilização deve estar de acordo com a classe de incêndio que se objetiva combater. A gente já viu, né? A, B, C, D ou K, né? E aí, onde que eu identifico isso? Né? No rótulo do extintor. Vocês estão vendo aqui os rótulos, né? Então, aqui vai estar a indicação para que ele serve, qual o tipo de extintor que é, né? E as cores, e tem também a validade. O extintor tem validade, tá? E a gente vai ver um pouquinho sobre isso durante essa aula de hoje. O princípio de incêndio deve ser descoberto em tempo hábil para que propicie o uso eficaz do aparelho, né? Difícil isso, né, gente? Quando que eu vou saber que é só um princípio, onde que tá? Eu não vou ficar procurando o tempo todo. Mas, em alguns casos, isso abre aspas nessa palavra, fácil, né? Por exemplo, quando eu sou vigia de um trabalho a quente, eu vou ficar observando. Se eu perceber que caiu uma fagulha em um local que ela pode virar fogo e sair do controle, eu já vou estar ali com o extintor do meu lado para combater. E o operador de extintor deve estar preparado para o seu manuseio, porque por mais que ele seja, abre aspas, um equipamento relativamente simples de lidar, ele é pesado, eu tenho válvulas, eu preciso de força, eu preciso saber deslacrar o extintor, porque ele tem um lacre para manter aí sua integridade, né? Então, eu preciso saber como fazer e
também saber como direcionar, né, esse agente extintor. Porque se ao invés de eu direcionar no local correto, eu espalhar o fogo, vamos dizer assim, né? Acho que seria essa a palavra. Em vez de eu combater, eu vou piorar a situação e ainda vir a colocar a minha vida em risco. Esse é um ponto muito importante a ser observado, certo? Os tipos de extintores, né? A gente tem quanto ao gênero, dentro de suas particularidades, os extintores se dividem em portáteis e sobre rodas. Né? Os portáteis são aqueles empregados e operados por uma só pessoa. Sobre rodas, também chamados de carretas, são aparelhos com maior capacidade de armazenamento de agente extintor, montados sobre um dispositivo de transporte com rodas, exigindo para seu emprego mais de um operador, tá? Não só por causa do peso, como também por causa do seu mecanismo de funcionamento, tá? Então, aqui tem um exemplo de um portátil e de um sobre rodas, né? Os extintores, tá? Sobre rodas, normalmente 50 quilos, 75, vai depender do agente extintor, tá? Então, eles são relativamente pesados, né? Então, eu preciso de duas pessoas para estar. É como se fosse um caminhão de bombeiro miniatura, né? Vamos colocar assim. Eu vou passar um vídeo, vai ser o único vídeo, eu prometo, desta aula, tá, gente? Porque ontem eu acho que eu inundei vocês de vídeos, né? Para vocês aprenderem a reconhecer o tipo de extintor até de olhos fechados. Eles são de diversos formatos e tamanhos e são indispensáveis para a nossa segurança. Os extintores de incêndio são equipamentos que possuem a finalidade de extinguir ou controlar incêndios em casos de emergências. Em geral, é um cilindro que pode ser carregado até o local do incêndio, contendo um agente extintor sob pressão. Em cada caso de incêndio, deve-se utilizar um tipo específico de extintor para apagar ou controlar as chamas. É como nos explica o sargento Gilberto do Corpo de Bombeiros de Unai. Então, aqui nós estamos simulando a queima de um líquido combustível e de um material que deixa resíduo, que seria classe A, material que deixa cinzas, e classe B, o líquido combustível. Nesse caso aí está sendo utilizada a gasolina, né? A gasolina que nós estamos utilizando aqui. Não comprem, não adquiram equipamentos de segurança contra incêndio se não tiver com o lacre devidamente colocado aqui na trava do equipamento. Em seguida, nós temos aqui o manômetro, que identifica exatamente a faixa padrão de operação, no caso do extintor de água. Vocês podem focalizar lá que ele está na faixa verde, que é a faixa positiva de operação, e não pode estar nem para a direita, que seria uma sobrecarga de material, e nem para a esquerda, que seria acusando descarga ou falta de carga no material. O extintor bom sempre vai estar no verde. Sempre no verde, na faixa de operação verde, ok? Logo abaixo nós temos mais dois selos do equipamento. O primeiro selo identifica quando foi manutenido o extintor e a próxima manutenção. O segundo selo é o selo do Inmetro, que atesta que essa empresa ela é cadastrada, é credenciada junto ao órgão para exercer esse tipo de atividade. E o rótulo maior do equipamento que vem com as especificações do produto. O tipo de agente extintor que contém o equipamento, que nesse caso é a água pressurizada, e a aplicabilidade para cada tipo de incêndio. O extintor de água pressurizada é indicado única e exclusivamente para materiais classe A, que é a grande maioria que nós temos aí na natureza, né, que são aqueles que deixam resíduo, deixa cinza, que é o papel, a madeira, o plástico e outros afins. E vem também com as observações aqui de proibição. Nesse caso, risco de classe B e C, é proibido o uso desse equipamento, exatamente porque ele pode provocar um mal maior se for utilizado. Então, nós vamos mostrar aqui o que não deve ser feito com o equipamento também, para que as pessoas já tenham como consciência, né, o procedimento operacional correto. O que o sargento vai fazer aqui agora para a gente? Ele vai romper o lacre, olha, virei. Se ele torcer a trava lá, ele já rompe o lacre, retira o lacre para que todos vejam. Rompeu, retirou a trava.
Olha lá. A mangueira já está liberada e a trava também. Então, ele vai se posicionar próximo ao foco de incêndio. Olha lá. Vocês observaram que ele está usando um extintor de água pressurizada num risco de classe contraindicado e pode provocar um mal maior a quem estiver operando o equipamento. Por isso que é importante observar o rótulo do extintor de incêndio. Se a pessoa não observar, provavelmente ela vai provocar um dano bem maior aí, né? Com certeza, ela vai agravar a situação. Ele é contraindicado também para equipamentos elétricos energizados, exatamente porque a água é um bom condutor de eletricidade. Pode ocasionar um choque, né, em quem estiver operando o equipamento. Esse, então, no caso, só é utilizado para combater incêndios com papel e madeira. Exclusivamente para esse fim. Depois nós vamos utilizá-lo no classe A, que é o indicado, para que as pessoas vejam a aplicabilidade correta dele. Nesse caso, então, que é classe B, qual que é o correto de ser usado? O correto seria o extintor de pó químico ou extintor de CO2, que é o gás carbônico. O sargento José vai utilizar agora para que as pessoas vejam a diferença da funcionalidade. As pessoas vão poder perceber que o CO2 também é aplicado para combate a princípio de incêndio em líquidos inflamáveis. Ele segura o tubo divisor, aciona o equipamento na base do fogo. Todos observaram que foi extinto o princípio de incêndio no líquido inflamável. Bom, sargento, agora nós temos aqui um princípio de incêndio classe A. Qual que é o correto, qual o extintor correto que deve ser utilizado? Sim, nós já até orientamos as pessoas a observarem no rótulo do equipamento, né? O extintor ideal é o extintor de água pressurizada, né? Ou de pó químico seco. Os dois têm uma aplicabilidade excepcional para combate a esse princípio de incêndio. Aquele que o sargento José está na mão agora é o de água. Aquele que ele vai utilizar agora é o de água pressurizada. Então, ele vai fazer o mesmo procedimento, vai chegar próximo ao foco de incêndio, mirar na base do fogo e acionar o equipamento. Vocês observaram que foi imediatamente extinto o princípio de incêndio. O mais importante é manter a calma e não desesperar. Certo. Nesse caso aqui, o princípio de incêndio classe A. Se a pessoa utilizar o pó químico, por exemplo, o que pode acontecer, sargento? Sim, o pó químico seco também é indicado para esse combate ao risco de classe A. Ele só tem uma desvantagem do extintor de água, que ele age apenas em razão de superfície. Mas ele tem uma aplicabilidade considerável, tanto que ele é aprovado para esse tipo de fogo também. E se for utilizado o CO2, por exemplo? Pois é, o CO2, como ele age apenas por abafamento, e o risco de classe A, ele queima em razão de profundidade, não vai ser tão eficaz quanto o extintor de água pressurizada e o de pó químico especial ABC. Há também aquele extintor de incêndio que geralmente vem no carro. Qual que é a finalidade daquele extintor e para qual classe que ele é destinado? Sim, normalmente vem o extintor de pó químico também nos veículos, e ele é destinado exatamente para classe A e classe B, né, que é exatamente a maior carga que existe no veículo. É material que deixa resíduo e também existe o combustível no veículo. Por isso que é indicado o pó químico nos veículos automotores. É importante frisar mais uma vez que também preciso manter a calma, a vítima precisa manter a calma diante de um incêndio, não é isso? É primordial, né, em qualquer ação de emergência, a primeira coisa que nós temos que ter é calma para a tomada de decisão. Porque senão nós podemos ser a próxima vítima ou agravar mais a situação daquele que poderia ser apenas um princípio de um incêndio. Bom, aí uma demonstração dos extintores mais comuns, né, que a gente tem, certo? Quanto à nomenclatura, os extintores de incêndio recebem geralmente o nome do agente extintor que ele utiliza, né? Água, pó químico seco, PQS, CO2 e o pó ABC, monofosfato de amônia, né? Que são os mais comuns aí. Quanto à propulsão, para que o agente extintor possa ser expelido do recipiente, há necessidade de um agente propelente, ou seja, que vai empurrar ele, que crie pressão suficiente para o uso do aparelho, possibilitando eficiência, dando-lhe alcance, penetração, distribuição da carga extintora no foco de incêndio, além de proteger o operador contra os efeitos das chamas. Dessa forma, os aparelhos extintores podem ser pressurizados, apressurizar ou propulsão química, né?
E aí a gente vai falar um pouquinho dos extintores pressurizados. A gente viu de água, o bombeiro utilizando, ela já vem pressurizada, né? Mas os pressurizados, comprimindo-se o próprio agente extintor, como é o caso do CO2 e dos compostos halogenados, e por compressão de um outro gás propelente dentro do próprio cilindro do extintor, como ocorre nos aparelhos de PQS e água, que são pressurizados normalmente com nitrogênio. E extintores a pressurizar, por pressão injetada, ou seja, o gás propelente não fica em contato permanente com o agente extintor, mas em um cilindro auxiliar separado aqui, ó. Só ocorrendo a injeção no momento da abertura da válvula do cilindro auxiliar para uma eventual operação. Não muito utilizado também, a maioria dos extintores que a gente vê na área, eles já são pressurizados, mas isso vai depender aí, né, da carga extintora, enfim, de tudo que a gente, da classe de incêndio, tudo que a gente já viu do risco, tá? E os extintores químicos, que por intermédio de uma reação química, em decorrência das substâncias que compõem o extintor, fazendo-as entrar em contato, provoca-se uma reação química, sendo liberado um gás, como produto da reação, gás este utilizado como agente propelente. Os halogenados que a gente viu, né? Como agente extintor. A simbologia, simples, não é nada complexo, tá? Para se ter êxito na utilização de extintor de incêndio, o tempo é fator importante, porque eu preciso saber se aquilo ali é um princípio, se o extintor vai resolver ou vai ajudar, pelo menos, senão nem adianta, você vai se expor ao risco. Para isso, a localização e a identificação do aparelho tem que ser rápida e precisa. Para tanto, a utilização de símbolos como cores, letras e palavras esclarecedoras permitem a confirmação imediata de um extintor quanto à sua adequação à classe de incêndio, permitindo seu uso correto e em tempo bastante breve, né? Aqui a gente está vendo, né, os símbolos que vem no extintor, tá? Para a identificação da classe extintora. Muitos não aparecem AD e alguns sim, tá, gente? Por isso que está aqui. Algumas empresas utilizam na simbologia que fica em cima do extintor, né, a placa de identificação do extintor, já a sua classe extintora. Algumas empresas não. Isso vai depender da gestão, do risco, tá? Porque por norma não é obrigatório, tá? A norma obriga essa identificação aqui no próprio extintor, tá? Então, a ABNT-NBR 7532, norma técnica que se reporta a identificadores de extintores de incêndio, dimensões e cores e demais padronizações, estabelece. A gente vai ver no próximo slide o que ela estabelece. Observações. Os extintores indicados para mais de uma classe de incêndio terão tanto símbolos quanto as classes de incêndio que são indicados em uma sequência horizontal, não fica assim não, tá? É um do lado do outro, como a gente viu no vídeo, tá? Então, se ele for A, B, C, eu vou ter os 3 quadradinhos. Se ele for B, C, eu vou ter os 3 quadradinhos escrito proibido no A, e o B e o C lá bonitinho, tá? Os símbolos deverão ser colocados na parte superior e frontal do aparelho e deverão ser de tamanho adequado que permita a sua identificação e no mínimo 1 metro do extintor. Então, ele não pode ser pequenininho, tem que ser num tamanho que a hora que eu chego próximo eu consigo identificar rapidamente, certo? Vamos ver o que a norma estabelece, pessoal. Extintores de incêndio para a classe A. Tem o triângulo equilátero verde com a letra A inscrita e de cor branca. Acima do triângulo haverá a palavra combustíveis e sob o mesmo sólidos. Então, o triângulo verde, combustíveis sólidos, madeira, papel, plástico, né? Aqueles que queimam em profundidade. A gente já falou sobre isso. Extintores de incêndio para a classe B, né? É o quadrado vermelho com a letra B
inscrita aí de cor branca. Acima do quadrado haverá a palavra líquidos e embaixo inflamáveis, ou seja, esse aqui é classe B, líquidos inflamáveis, gasolina, diesel, etanol, álcool, ésteres, né? Extintores para a classe C, o círculo azul, com a letra C escrita em cor branca, né? Em cima, equipamentos, embaixo, elétricos, principalmente equipamentos elétricos energizados, né? Que é o CO2, tá? Extintores para incêndios classe D, esse aqui nem sempre aparece em todos os extintores, tá, pessoal? Porque o classe D, ele é muito específico. Até a gente viu aquele extintor amarelo, o extintor cromado, né, que são específicos e que a gente viu lá nas aulas anteriores, o videozinho, né, do Paraíso falando que são extintores raros, né, específicos para alguns riscos, né, metais combustíveis é um risco que eu não encontro em qualquer lugar, né, e também são extintores mais caros, certo? Então, eu tenho a estrela amarela com a letra D em cor preta ou branca, tá? Escrito metais combustíveis, ok? Recomendações, e é isso que é importante: instalar o extintor em local visível e sinalizado. Ele não deverá ser instalado em escadas, portas, rotas de fuga, evitar espaços muito estreitos, tá? Então, eu tenho que ter um acesso fácil ao equipamento. Os locais onde estão instalados extintores não devem ser obstruídos, o que a gente mais encontra, tá? Às vezes, porque na indústria, principalmente, a gente coloca o quadrado, né, amarelo e vermelho, embaixo do extintor, coloca a placa de sinalização a 1,80 m, o extintor fica a 1,20 m até 1,40 m de altura, né, e hoje os bombeiros já estão orientando colocar mais baixo ou sobre tripé, né, no chão, parafusado, bonitinho, né. E aí, o que o pessoal faz? Não vou obstruir meu extintor, não. Eles colocam tudo em volta, o quadrado fica lá bonitinho, mas não tem como eu chegar, só se eu for o super-homem. O extintor deverá ser instalado na parede ou colocado em suportes de piso, que a gente chama de tripé, e o lacre não poderá estar rompido. O lacre é a garantia de também, né, abre aspas aí, porque não só, mas também, de que aquele extintor está íntegro e na hora da utilização ele vai funcionar, tá? Não só o lacre, mas também, porque a gente tem o pressostato para verificar a faixinha verde que o bombeiro mostrou para nós no vídeo, ver se a alavanca, a válvula não está amassada, quebrada, danificada, porque, pessoal, extintor em área industrial vira brinquedo, por incrível que pareça. Se eu não tiver uma fiscalização eficiente, um monitoramento eficiente, até de câmeras, se possível, né, vira brinquedo, tá? Eu tinha muita dificuldade na época da empresa em fazer esse controle, porque lá na minha empresa, na época que eu trabalhava, lá não tinha monitoramento por câmeras. Então, os funcionários deitavam e rolavam. Quando a gente descobria, a gente punia, né? Mas 156 extintores vistoriados dia a dia não é fácil. Por isso, a gente precisa, né, dos brigadistas, do pessoal que conhece, sabe o que fazer, como fazer para nos auxiliar nessa parte, tá? Então, a gente vai ver aqui, começar estudando especificamente o extintor de água, né? Indicado com ótimo resultado para classe A, a gente já viu aí. Apresentam-se divididos em extintores de água pressurizadas, conhecidos como AP, somente portáteis, e extintores de água-gás, conhecidos como AG, portáteis e sobre rodas. Contraindicado para a classe B e C, a gente viu lá no vídeo, né? O processo de extinção do fogo dele é por resfriamento, certo?
Aqui tem o rótulo de um extintor de água pressurizada, tá? Onde a gente vê os quadradinhos lá que a gente falou, né? Isso aqui é uma variação do que a norma pede, tá? Mas tá vendo, ó, verde, vermelho e azul, básico, proibido, porque não posso usar água na classe B e C, e as instruções de uso. Ah, Giovana, mas não dá tempo de eu ficar lendo instrução de uso na hora de usar, por isso a gente faz treinamento, certo? Mas, na hora do sufoco, essas instruções podem me auxiliar a não entrar em pânico, tá? Que é o grande fator, né? Os extintores portáteis disponíveis em conteúdo de 10 litros possuem no seu interior um tubo sifão que quase alcança o fundo, possibilitando a saída da água. Sua pressão nominal de 11,5 kgf por centímetro quadrado é obtida por CO2, né, dióxido de carbono, N2 nitrogênio ou ar atmosférico. Seu uso é feito através do simples acionamento de sua válvula, tá? Número 19 aqui, gatilho da válvula, tá? Sendo dotado ainda de indicador de pressão, né? No manômetro. Vamos ver onde está o manômetro. Tá, o 21. Que tem que estar de preferência no verde, né? Não pode estar nem para o branquinho, nem para o vermelhinho, certo? Alguns extintores têm vermelho, amarelo e verde, tá? Mas normalmente é só verde e vermelho. Sendo dotado ainda de indicador de pressão, evidenciando a situação do gás propelente, né? O que acontece quando ele está no vermelho ou no branquinho? No branquinho, eu tenho muito mais gás do que agente extintor, e no vermelho, o gás que vai fazer ele sair, a água sair, né, vai estar baixo, então ela não vai ter a pressão necessária, eficiente para extinguir o fogo. Este tipo de extintor possui um alcance entre 9 e 15 metros e seu tempo de descarga fica na faixa de 40 a 60 segundos, tá? Ou seja, para um princípio, comecinho, tá? Então, aqui as partes do extintor, que a gente já viu, né? Aqui dentro, eu tenho mola da válvula, bucha e o tubo que vai fazer com que o agente extintor saia, tá? Aqui tem todos os nomes para conhecimento de vocês, vou ficar lendo todos os pedacinhos, não. E só para conhecimento mesmo e funcionamento. Lá na escola, vocês já devem ter visto, a gente tem alguns extintores abertos para vocês verem esse sistema aí, né? Como ele funciona por dentro, tá? Os extintores de água-gás, né? Normalmente eu tenho gás externo, que é a hora que eu aciono a válvula, né? Ele entra em ação para expelir o agente extintor, né? É um cilindro com as mesmas especificações dos agentes de água, dos extintores de água pressurizada, e disponível em conteúdo de 10 litros, provido de uma tampa de alumínio fundido na sua parte superior, dotada de válvula de alívio. A pressurização é efetuada através de um cilindro contendo 80 gramas de CO2, em tubo de aço sem costura, porque senão ele explode, válvula de pressurização do tipo abertura lenta, construída em latão forjado e dimensionada para funcionar a 18 kgf por centímetros quadrados, quilograma-força por centímetro quadrado, e provido de disco de segurança com bronze fosforoso, mangueira plástica com características idênticas ao de água pressurizada. O extintor de água-gás do tipo portátil não possui manômetro, seu alcance varia de 9 a 15 metros, seu tempo de descarga, 40 a 60 segundos, tá? Ou seja, muito parecido com o pressurizado, né? E o sobre rodas, ou carreta, né? Consiste em um cilindro de chapa de aço soldado eletronicamente, tampa de alumínio fundido, dotado de válvula de alívio.
Seu volume pode chegar a 150 litros e o alcance de seu jato varia de 10 a 12 metros. Pressurização é efetuada através de cilindro externo de aço, né, de CO2. Válvula de pressurização é do tipo abertura lenta, construída em latão forjado, provido de disco de segurança em bronze. Mangueira plástica com trama ou de borracha com trama de rayon, com comprimento de 10 a 12 metros, contendo na extremidade uma válvula de descarga de nylon ou esguicho regulável em latão, ambos do tipo intermitente, tá? Lembrando, todo extintor sobre rodas, eu preciso de 2 pessoas para estar operando, tá? E aí, quando que eu vou usar um ou quando que eu vou usar o outro? Quando que eu vou usar portátil ou sobre rodas? Isso vai de acordo com o projeto de prevenção e combate a incêndio, onde vai ser levado em consideração o risco, carga de incêndio, alcance, né, etc, etc, tá? Por isso, a necessidade de treinamento. Mais uma vez, treinamento. Sempre, tá? Porque por mais que a gente treine, na hora do vamos ver, ainda pode e muitas das vezes dá errado. O extintor de gás carbônico, tá? Que a grande diferença visual, bati o olho, como que eu vou identificar? O extintor de gás carbônico tem o que a gente chama de corneta ou difusor, que pode, aqui tá pretinho só para ilustrar, tá, gente? Mas normalmente ela é vermelha. Antes da corneta eu tenho um punho, por quê? Lembra que o gás carbônico, a hora que ele sai, ele congela e ele forma partículas, micropartículas de cristais de gelo. A gente viu aí lá no agente extintor gás carbônico essa propriedade. Esse gelo queima como fogo, tá? E é uma queimadura doída também. Então, eu tenho um punho antes da corneta para segurar e direcionar esse extintor. Eles podem ser portáteis, que são aqueles com até 6 quilos de carga e 25 quilos de peso total, ele é pesado demais. Ou sobre rodas, que são aqueles acima de 6 quilos de carga extintor e mais de 25 quilos de peso total do conjunto. São constituídos essencialmente de um cilindro de aço sem costura, pintado com a tinta de proteção anticorrosiva e uma demão de tinta de acabamento na cor vermelha, à base de poliuretano. Possui tubo sifão, punho, alça de transporte, gatilho, mangueira de descarga e esguicho difusor ou corneta, que a gente fala. Indicado para incêndios de classe B e C, e sem grande eficiência para a classe A, não possui contraindicação. Processo de extinção por abafamento. Vamos a uma observação. Incêndios de classe D requerem extintores específicos, podendo, em alguns casos, serem utilizados o de gás carbônico ou PQS, pó químico seco, tá? Opa. Todo extintor de gás carbono com capacidade de carga acima de 2 quilos terá obrigatoriamente mangueira de descarga, ligando a válvula ao esguicho difusor. Os extintores com menos de 2 quilos são normalmente constituídos com fundo redondo, necessitando de um suporte para manter-se na posição de pé. É o que vem no carro, tá, gente? E os extintores maiores são construídos com fundo chato. Aqui tem as partes de um extintor de gás carbônico, né, de CO2, para vocês terem conhecimento também, muito parecido com o de água. O que muda mais é o difusor ou corneta que a gente fala, tá? E aqui o punho que eu falei para vocês, né, para não machucar a mão. Lembrando que a gente vai estar sempre equipado, né, com equipamento de proteção individual específico para o uso desses equipamentos. Muitas das vezes a gente não tem nem tempo para isso, por isso o treinamento é importante, né? E o alerta de não colocar a mão na corneta, porque senão vai queimar, tá? E
aqui o rótulo de um extintor de CO2, onde a gente vai ver aí, né, B e C, poderia ter o A, B e C aqui, e o A escrito proibido, tá, gente? Também. As instruções de uso, que muitas das vezes a gente não tem tempo de ver, né? Porque 1 segundo em um incêndio pode ser uma diferença, 1 segundo, abre aspas, né, gente? Alguns segundos, né, mais especificamente, questão de 30 segundos, 13 segundos, em um princípio de incêndio, pode torná-lo um incêndio fora de controle, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado, por isso que a ação tem que ser rápida, breve, para que a gente consiga aí uma ação efetiva do equipamento e consiga extinguir esse fogo rapidamente. Bom, a aula de hoje é sobre esses extintores, a gente vai começar devagarzinho, ainda falta a gente falar aí do extintor de espuma, do gás halon, né, e do PQS, pó químico seco, e na semana que vem a gente vai continuar falando sobre não só extintores, mas vamos falar um pouquinho sobre hidrantes, sobre mangueiras e sobre alguns acessórios, né, no atendimento a emergências, né, tesoura elétrica, desencarcerador, alavancas, né, para vocês terem conhecimento aí dos equipamentos que a gente utiliza no atendimento a um incêndio ou a uma emergência, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado dos vídeos que eu deixei para vocês ontem e que tenham complementado as informações. E façam as atividades de fixação desse conteúdo. A gente se vê em breve, obrigado pela atenção, né? E até semana que vem.